Irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Vamos mais uma vez reler Apocalipse 3:20, que diz assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Jesus, irmão, bate. Através das mensagens, às vezes até pelo rádio. Um hino que alguém canta. Certo é que Jesus está sempre batendo na porta do nosso coração, dizendo: filho meu, dá-me espaço no seu coração. Lembra uma historinha que ilustra bem nos últimos dias? Disse que um pregador cheio do Espírito Santo, aquele vaso que pode não ter tanta aparência, mas transborda. Quando ele pega no microfone, você sente a unção de Deus. Pois mesmo que ele só chorasse no microfone, já fazia um grande trabalho naquela noite. Que cada gota de lágrima que cai na direção de Deus e as pessoas sentem. E disse mais naquela noite, ele querendo falar, mas igreja, não, só quem fala aqui é fulano, ciclano. Igreja essas que até falam, eu não estou mais na Assembleia de Deus, mas não posso deixar de defendê-la, porque é a única igreja que todos é livre para falar, apesar de ter alguns líderes que são os carrascos, mas na sua maioria são livres, todo mundo fala. E essas igrejas chamam a Assembleia de Deus de show de calouros. E diz que aquele jovem naquela igreja, naquela noite, cheio do Espírito Santo, não deram oportunidade para ele. E ele volta para casa resmungando, cabisbaixo e triste, e diz: Senhor, eu tinha preparado uma palavra, queria falar do teu amor, mas não me deram oportunidade. Aí, segundo a historinha, o Espírito de Deus diz para ele: meu filho, eu também não. Já não me deixa eu entrar naquela igreja há muito tempo. Como assim? Jesus está, irmão, no meio da simplicidade, da humildade, da fraternidade, do carinho, da mão estendida, de um evangelho completo, onde leva o pão, a palavra, o agasalho. Esse é o evangelho de Jesus. E Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Mas como ouvir Jesus? As pessoas não se preocupam em ouvir o que diz o Espírito de Deus, o que diz a palavra de Deus. As pessoas se preocupam mais em ouvir alguém que fala bem. E não é por aí. O vaso não é aquele que fala melhor ou fala pior. O vaso nas mãos do Senhor é aquele que obedece a palavra do Senhor. Lembro quando eu morei na cidade de Bom Jesus da Lapa, aqui na Bahia. Cidade muito idólatra, o evangelho cresce estrondosamente naquela cidade. E tinha um irmãozinho, não sabia ler direito, era gaguejando. Era literalmente gago mesmo. Ele não tinha oportunidade de falar na igreja, porque ele não queria mesmo. Ele era gago, às vezes. Mas, irmão, era um evangelista, não unção de Deus. Às vezes, à noite ele chegava, pastor do campo, era o pastor José Rodrigues, inclusive é membro da mesa diretora e da Assembleia de Deus. Ele dizia assim: pastor, eu trouxe essas pessoas para o senhor confirmar. E dificilmente ele chegava no domingo à noite sozinho na igreja. Chegava sempre com uma, duas pessoas. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus chamando pessoas, irmãos, que se despojem, que não tenham mais vergonha nesses dias de dizer que são cristãos, de levantar uma identidade de um evangelho santo, separado. Não. Jesus está chamando pessoas exatamente para isso, para pregar a sua evangelho, para dizer: olha, Jesus é a saída. Para dizer para essas pessoas que querem tentar suicídio: não faça tal besteira.
pois Jesus ainda tem uma saída para você. Por mais que as pessoas não acreditem, a Bíblia está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Eu não sei o que você está passando, a dor, a angústia, mas certo é que tem um Jesus na Bíblia, que mora nos céus, que Ele pode todas as coisas. Paulo diz que Ele chama as coisas que não são, como que já se fosse. Então imagine a grandeza desse Deus, um Deus que para Ele, quando Ele diz assim, tudo o que pedir em meu nome, crendo recebereis. Jesus está dizendo o seguinte, se aquilo que você pedir não existir em lugar nenhum, eu vou criar para você. Imagine que grandeza, tudo que pedir em meu nome, crendo recebereis. Tudo. O que é tudo, irmão? Tudo. Tudo que pedir em meu nome, crendo receberei. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, dizendo assim na carta aos Romanos, na outra, ele diz que Deus chama as coisas que não são como que já se fosse. Basta você crer. Basta você deixar Jesus fazer parte das suas redes sociais, espirituais. Adicione Jesus no seu relacionamento. Bota ele no seu estado. Não tenha vergonha. Coloque Jesus lá como naquele rol de amigos pessoais. Ele quer fazer parte das suas redes. Jesus quer falar com você. Ele quer ir até a tua casa. Ele disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, essa porta só eu posso abrir. A fechadura só tem pelo lado. A chave da porta só abre pelo lado, e é pelo lado de dentro. Portanto, só você pode abrir. Depois que você abrir, Jesus diz, entrarei em sua casa. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que habita em nós. Então, se eu deixo Jesus entrar na minha casa, ele diz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Há agora um relacionamento pessoal. E agora as minhas decisões são deles e as deles são minhas. Tudo passa a ser comum. E o risco de dar errado é zero. Por maior que seja, irmão, a dificuldade com Jesus é melhor. Por maior que seja, mesmo na adversidade, Jesus nos ensina. Eu sempre tenho falado que Jesus permite a adversidade na vida do cristão, lapidando-os para que ele se torne independente. É na adversidade que Jesus nos capacita, nos treina. Lembra de Moisés? Moisés estudou todas as ciências do Egito. Aos 40 anos, já era formado em todas as ciências. Podemos afirmar com todas as letras que Moisés tinha pós-doutorado. Moisés estava preparado para ser rei, mas não estava preparado para ser um bom líder. Porque no Egito, para ser um faraó, Moisés já estava preparado para ter tudo nas mãos. Não podia ser nada. O faraó tinha tudo nas suas mãos, tudo do bom e do melhor. Então, Moisés foi preparado, estava sendo preparado para ser um rei. Mas Deus queria preparar Moisés para ser um líder. No Egito ele aprendeu a ter tudo, não falta nada. E Deus levou ele para o estágio mais longo da história de um homem. Nunca ouvimos falar que alguém estagiasse por 40 anos. E Deus levou Moisés ao deserto por 40 anos, para ele se desprender de tudo aquilo que aprendera no Egito, menos da leitura.
que a leitura iria, Deus iria usar o conhecimento de Moisés lá na frente para escrever o Velho Testamento, o Pentateuco. Então não é que o conhecimento de Moisés foi nulo, não. Deus permitiu aquilo para que Moisés agora com conhecimento pudessem escrever o que Deus tinha para mandar. Mas para torná-lo um bom líder, passou mais 40 anos. Então foi um processo de totalmente lapidação, foi um processo de dependência. Moisés agora aprendeu a depender do nada, viver no deserto. Na escassez do deserto, Moisés aprendeu a ser um bom líder. Porque no Egito ele fora preparado para ter tudo nas suas mãos. Mas Deus queria preparar ele para não ter nada, para depender exclusivamente do Senhor. Fé, Deus queria preparar Moisés para viver pela fé. Deus preparou Moisés para viver pelo que ouvia, não pelo que via. No Egito ele ia viver pelo que ele via, fartura, tudo à sua volta. Mas ele ia precisar de confiar em alguém que ele não via. Ele ia precisar de caminhar ouvindo a voz de alguém, como aquela pessoa que está guiando o outro. Na verdade era guiando, mas só pelo ouvir. Deixa Jesus te guiar. Eis que eu estou à porta, bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei com ele, serei na sua casa e ele comigo. Deixa Jesus te guiar. Se Jesus quer te enviar para algum campo, vá. Ouça a voz do Senhor, dizendo: meu filho, é eu que estou falando com você. Moisés, Deus lapidou, Deus treinou. Aquele homem que fora capaz de matar no Egito, agora tornou-se um dos homens mais mansos que a história já descreveu. Jesus, este deserto que você está passando, é Jesus te lapidando, te preparando, te capacitando, porque Jesus irá te colocar em lugares tão altos que as pessoas que te criticaram, que te zombaram, para olhar para você, vão olhar agora de baixo para cima. E por isso, fica calmo, porque neste deserto Jesus está te lapidando, mas quando descer o vale, é o lugar da vitória. O deserto é o lugar do sacrifício, o deserto é o estágio, mas o vale é o lugar da vitória, e é lá que Jesus quer você. Então, eis que eu estou à porta e bato. Jesus está falando com alguém. Se deixa ser guiado tão somente pelaquela voz mansa e tranquila que fala com você. Jesus te ama, eu também.